E que a paz do Senhor Jesus permaneça com a tua casa e toda a tua família. Que Deus abençoe poderosamente. Nós estamos juntos aí sempre falando sobre Jesus, que é importante, a coisa mais importante que tem em nossas vidas. Meu agradecimento a todos. Você pode ficar tranquilo que a minha preocupação sempre que eu tenho, que você vai perceber nesse final, não é ficar correndo, não. É a palavra está junto de você. A palavra é importante, nós sabemos sim, né? Porque a palavra preenche o coração. Com certeza você se inscreve no meu canal, você está me ajudando aí eu continuar, e levar mais avante o canal. Esse canal ele fala ele não só a palavra de Deus, mas também tem coisa que a pessoa entra no canal, nós temos que dar respostas sobre o assunto ou que a pessoa deseja. Eu falo do assunto hoje, falar para a sua pessoa aí sobre ovelha desgarrada. Você sabe que existe muitas ovelhas desgarradas que não tem pastor, e o próprio Jesus falou essa palavra. Como pastor? Ovelha desgarrada que não tem pastor? O apóstolo Paulo ele escreveu mandando uma carta também às igrejas. Em cada cidade ele colocou pessoas para tomar conta do rebanho lá, porque a Bíblia nos fala para o aperfeiçoamento do crescimento do rebanho da ovelha. Nós sabemos que é importante isso aí. Sempre que olhando a Bíblia e ver que a palavra de Deus ela penetra em nossos corações. Veja lá em João, no capítulo 10 do Evangelho, e o versículo 27. Nós podemos ver aqui que a minha ovelha ouve a minha voz, e eu conheço, e ela me segue. E dou-lhe a vida eterna, e nunca há de perecer, e ninguém arrebata-se das minhas mãos. Meu Pai, que me ama, deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. O próprio Jesus falando essa palavra, trazendo em nossos corações sobre a ovelha desgarrada. Ele diz que a ovelha escuta a voz do seu pastor, que é o próprio Jesus. Quando Jesus se expressou essa palavra, ele viu que Israel ali, a convivência dele, levando a palavra, viu muitas ovelhas desgarradas que não tinha pastor. Nós podemos observar uma coisa interessante, a ovelha desgarrada que não tem pastor. Jesus ele tinha a maior confiança dos seus discípulos para tomar conta do rebanho. Por isso que ele falou a palavra que na sua ida ao céu, ele colocou os discípulos e dois e para tomar conta ali também do evangelismo, para trabalhar e tomar conta daquelas ovelhas desgarradas. Nós podemos encontrar aqui que Jesus se expressou nessa palavra e ele deixou também lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque disse a palavra que a ovelha desgarrada escuta a voz do seu pastor. Porque a Bíblia nos fala que o pastor, que é o próprio Jesus, ele cuida de você. Quando você imagina e vê a situação de cada rebanho, de cada ovelha que tem, que o próprio Jesus, ele depositou a confiança dos homens, que é pastor para tomar conta daquilo que ele deixou, que a ovelhinha que ali está na sua congregação. Onde você faz parte ali, existe um líder que ele toma conta de você na vida espiritual, ou na necessidade se precisar. Mas porque existe realmente aquele que não está nem aí, não está nem ligando com a ovelha. Jesus se expressou essa palavra e ele diz que esse salmo aqui, ele fala do teu coração, que ele sabe como cuidar da ovelha.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Diz a Bíblia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra de Deus está falando que o próprio Jesus, ele está falando que ele tem o cajado e ele tem a vara. É verdade que quando o pastor ele usa o cajado, e às vezes ele usa a vara, e às vezes o óleo. Com certeza, o cajado sempre é para puxar a ovelha, que ali está caindo no abismo. Ele tem o cajado e ele tira a ovelha dali. A vara, às vezes dá devagarzinho, né? Senta a dorzinha, né? De uma repreensão, de uma palavra que é dita até pelo líder, aquele pastor que ali está, que até o próprio Jesus, ele também deu esse exemplo, que ele fazia isso, mas com cuidado. O óleo, quando aquela ovelha, ela precisa do óleo para aliviar a situação espiritual que está passando. Então eu quero me referir que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Nós podemos colocar essa palavra em nossos corações, que quantas ovelhas tem desgarrada que não tem pastor. Quando eu me refiro a essa palavra, às vezes nós podemos encontrar na palavra de Deus falando 7 tipos de ovelha problemática. À luz da Bíblia nós podemos ver que há diferença de tipo de ovelha em qualquer rebanho, assim como há diferente tipo de obreiro no ministério. Porque cada tipo de ovelha requer cuidado específico da parte do seu líder ou do seu pastor. Que o próprio Jesus, ele foi e ele atrás do rebanho. Nós podemos observar bem que Jesus sabia a situação de cada um que estava precisando. Existia pessoa que era desprezado. Jesus, como pastor dos pastores, ele ia atrás. Pessoas doentes em cima de uma cama. Nós podemos ver ele que nem foi na casa de Pedro, também lá visitar Lázaro, aquela família, Marta e Maria, que tinha a perca do seu próprio irmão. Jesus foi também. E você pode encontrar também a viúva de Naim. Jesus fez aquela ressurreição, né? Aquele milagre ali, naquela viúva que ia sepultar o próprio filho. A Bíblia nos fala que Jesus, como pastor, ele sentia a necessidade do povo que ali estava. O verdadeiro pastor que Jesus se refere, ele sente a necessidade das pessoas. A ovelha boa é vista. Nós vimos que a ovelha boa não apresenta problema para si, nem para o seu pastor. A ovelha boa requer o quê? Do seu pastor, ou dirigente, ou aquele que está tomando conta de uma atenção. Portanto, ela está ali, mas não dá trabalho ao seu pastor. Quando Jesus falou que existem 2 classes, a ovelha doente e a ovelha boa, você lembra uma coisa? Você não vai cuidar somente da ovelha que é boa, daquela que ela traz a lã, aquela que ajuda. Não, tem as doentes, e as doentes, ela pode se recuperar. Jesus falou essa palavra, que nós podemos, que essa ovelha problemática, ela é vista onde se apresenta 7 tipos de ovelha problemática, numa situação, ovelha fraca. Aquela ovelha fraca nós podemos encontrar que são as débeis espiritual, sem força para resistir, sem força para lutar e sem força para vencer. Essa está escrito lá na Bíblia, no Ezequiel, no capítulo 34 e o versículo 4, que podemos ver que aquela foi desprezado pelos líderes religiosos ali de Israel. As fracas não fortaleceste, que era aquela ovelha, e as doentes não curaste, que estava ali também, e a quebrada não ligares, e a desgarrada não tomasse a trazer, e a perdida não buscaste.
Quando nós podemos ver esse texto da palavra de Deus, ele está falando desse mesmo assunto, que é a débito espiritual sem força, aquela que não tem condições de caminhar, aquela que está detida por alguma coisa, não ligou, deixou para lá e não estava nem aí. Eu acredito quando a pessoa ele fala e diz assim: não, se eu sou pastor de uma igreja, mas se for embora tudinho, pode ir, eu fico só eu e fulano, o Bertânio, dentro do templo e expulsando o rebanho. Isso aí não é de Deus. A palavra de Deus está dizendo que o verdadeiro pastor que de Jesus, ele toma conta do rebanho do seu Jesus. Não quer dizer que todas as ovelhinhas que ali está são ovelhinhas que não dão trabalho. Quando Jesus ele colocou pastores, ele colocou porque sabia que existia dentro ali do rebanho uma ovelha fraca, ovelha desgarrada e ovelha que estava querendo uma solução. Nós podemos ver uma coisa interessante, que a Bíblia nos fala que aquele que cuida da ovelha, ele alimenta, ele cuida na sua administração espiritual. Ele cuida do rebanho porque ele precisa cuidar realmente, como o próprio Jesus ele falou através dessa palavra. Observe bem uma coisa, que esse assunto ainda de Ezequiel 34, nós podemos ir mais adiante desse assunto, a ovelha doente. A doente, podemos encontrar que é um problema muito sério também. Quantas pessoas estão doentes, as pessoas estão sem força de caminhar, sem força de prosseguir, são os acamados espiritual. O termo original indica que é o estado de doente crônico espiritualmente falando. Essas são a ovelha doente que não tem força, está lá espiritual morto lá, sem ânimo e sem força. Dentro desse assunto você está encontrando o que chama-se a doente espiritual. Pessoas que não têm força para caminhar. Jesus falou essa palavra e está falando no teu coração. Sou um rebanho doente, a ovelha quebrada. Vimos que a palavra de Deus, nesse meu versículo aqui, de Ezequiel 34 e o 4, você encontra que essa ovelha quebrada, ela está numa situação complicada a vida dele. Existem pessoas, se você está acostumado a lidar com todo tipo de pessoa, estou falando diretamente para você aí, ovelha e pastor. Você sabe que quando vai ver, você está cansado, você que é líder, que é pastor, toma conta de uma liderança, às vezes você vai visitar aquela ovelhinha lá no cantinho dentro do mato, lá, casinha pequenininha, humilde, né? Você já encontrei, você vai lá, visita, e você chega lá, a ovelhinha diz: ô meu pastor, e se alegra, e bota um cafezinho para você, e conversa, e diz: ô meu pastor, eu vou contar a minha vida todinho da onde eu fui, e aí a pessoa com 80, 70 anos ali, e você senta e vai escutar aquela pessoa contar a história dele também. Porque às vezes você tem outros compromissos para fazer, sim ou não? Mas você vai escutar aquela ovelhinha que quer tirar dentro do coração o desabafo. E você é o pastor da ovelhinha, daquele rebanho, daquela pessoa que ela está contando a história desde o dia que nasceu até quando chegou 80 anos, ou 70, ou 40, está precisando de uma palavra. Eu estou falando agora, neste momento, sobre a ovelha e o pastor. Falando para você do teu coração, que o próprio Jesus falou que a ovelha escuta a voz do seu pastor. Podemos ver outra coisa interessante. A ovelha quebrada, ela tem aquela espiritualmente fraca ou ferida, com as feridas abertas, aleijado espiritual, acidentado espiritual. Essas são a ovelhinha que está o quê? Que está realmente quebrada. Está lá no capítulo lá de Ezequiel 34, e esse versículo que fala em nossos corações. Então, esse aí, Jesus falou sobre a situação da ovelha que estava de Israel. Veja que você vai ver nesse versículo, e ver a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem,
profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que apacenta a si mesmo, não liga para o rebanho, que despreza a ovelha e não está nem aí com a situação. Quando Jesus falou essa palavra, que existiam esses pastores bons ali, existia quem não ligava, aquele que não ligava também. Mas ai daquele. Essa palavra nós podemos ter uma referência àquele que cuida de si mesmo, sem olhar o estado do rebanho. E Jesus falou essa palavra: olha o estado da tua ovelha e põe o teu coração sobre o gado. Essa palavra Jesus falou sobre o gado porque existe muita pressão em cima da ovelha. E o pastor, ele é o defensor da ovelha. Ele é aquele que está na atalaia, pode vir o que vier, mas ele é o defensor do rebanho. Então, quando o pastor ele despreza a ovelha, que dá a lã para ele, que cuida dele, que não quer saber mais daquela ovelha, também com certeza a ovelha vai fechar a mão, não adianta. É a palavra que Jesus está falando no teu coração, na tua vida, na tua alma nesse momento. Então existe ovelha problemática com certeza, aonde? Em todos os lugares, você pode imaginar. Que ela não quer nem saber, não cuida, aí vem do pastor, não está nem ligando aí do pastor, mas ela está doente. Mas o que o pastor vai fazer? Vai abandonar? De jeito nenhum. Ele vai ver que consegue recuperar. Aí essa ovelhinha que está doentinho, que nem você viu, esse assunto aqui, está escrito na palavra de Deus com aqueles pastores de Israel, que a fraca não fortalecesse, as doentes não curasse, a quebrada não ligasse, a desgarrada não estava nem aí, né? E nós encontramos que essas pessoas assim, e diz a palavra sobre ela, com rigor e dureza, cuidasse dela, que maltratou o rebanho. Deus está falando aqui para você neste momento. Ele tem algo importante, sim. Você pode até dizer assim, mas pastor Josias, mas aquela ovelhinha dá muito trabalho, com certeza. Olha, se a pessoa é um líder, se ele é um pastor de uma igreja, porque está o que Deus colocou ali? Porque existem pessoas que dão trabalho. Se não desse pessoas que não desse trabalho, e para que ter pastor? Só tem pastor porque existem pessoas que dão trabalho para cuidar do rebanho que ali está do Senhor Jesus. Então a desgarrada, só aquela que está sem destino. Você pergunta a você, quem é o teu pastor? Não sei. Vai para um lugar, não cuida. Vai para outro, não cuida. Vai para outro, não cuida. Fica sem destino. Diga você neste momento a palavra do Senhor Jesus. Mas existe verdadeiros pastores que cuida de você, que zela, que ora por você, que tem uma preocupação com você. Quando não vê você ao escuto, ele se preocupa. Onde é que está fulano? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ele até telefona para você. Esse que tem uma preocupação. Mas tem aquele que você pode passar 15, 20 dias, 30 dias sem o culto. E, não, deixa para lá, isso aí, vê se quiser. Aí, pronto, isso aí está mostrando que Jesus falou. Não cuida do rebanho do Senhor Jesus, ovelha perdida. Está também aqui dentro do assunto em Ezequiel. Ovelha perdida são os que, estando-se na igreja e nunca nasceram de novo, estão lá na igreja, não nasceram, não tem regeneração, não tem nada, fica ali. E ovelha gorda, nós vimos aqui no versículo 16, fala sobre isso aí, essa história perdida, buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e as enfermas fortalecerei, mas as gordas e as fortes destruirei. O próprio Jesus falando. Ele resgata as perdidas, Jesus falando. Ele resgata a ovelha desgarrada. Ele vai resgatar a igreja, aquela que está quebrada. Ligarei as enfermas, eu vou fortalecer, mas a gorda, ele disse que não. A gorda nós podemos colocar pela palavra do Senhor Jesus, que é aquele que tem autossuficiente espiritual,
que não obedece, não quer saber de ninguém, sabe de tudo e só ele que sabe. Essa, Jesus falou, é a gorda. E pode ver que Ezequiel 34, e o versículo 16, mais adiante, ele diz que eu vou destruir mas a gorda e a forte destruirei. Quer dizer, diz assim, eu não vou cuidar, não, vai entrar em juízo com eles ali, que a ovelha que é gorda, forte e autossuficiente. Quer dizer, o pastor não domina mais esse que acha que manda em tudo, quer mandar na igreja, quer mandar em todo mundo, quer mandar nas pessoas, porque é autossuficiente. Então essa palavra do Senhor Jesus que está falando no teu coração, na tua alma, que Deus possa sempre trazer do teu viver a mensagem no teu coração. Ô meu irmão, você aí que está aí, sim, que está aí precisando sim, mas falando a palavra que existe dois tipos de pastor. Quer dizer, eu falei até no mercenário aí, você vê aí, você pode percorrer também, né, as mensagens que tem no meu canal, que você vai ver várias mensagens diferentes. Às vezes você vê versículo igual ao outro, mas são assuntos diferentes, entre mesmo dentro da Bíblia, da palavra do Senhor Jesus, que você vai encontrar pessoas que eram realmente mercenário encontra e pessoas que eram pastor de verdade. Eu estou me referindo que existe pastores que cuidam do rebanho, tem o zelo e sofre com o rebanho e está ali tomando conta de verdade, mas tem o que não está nem ligando. Então Jesus falou que existe também ovelha obediente, aquelas fracas para resgatar, trazer de volta as doentes, aquelas desgarradas, perdidas, mas esse que é autossuficiente, que diz que é ovelha, mas está ali, mas não é. Jesus disse que tem juízo com ele ou com ela, qualquer um que entrar nesse caminho. E que Jesus possa te abençoar, que a paz do Senhor Jesus possa reinar no teu coração. Deve compreender uma coisa, que essa palavra que Jesus está falando diretamente para você nesse canal. Então, existe realmente pessoas que cuidam, que têm um compromisso com você e têm uma responsabilidade com a sua alma, mas tem pessoa que não está nem aí. Ainda vem a pessoa, fica às vezes perguntando, e a pessoa é pastor e agora não cuida da gente. Porque não é. Estou me referindo a isso aí. Porque não é. Quem é, cuida. Está escrito na palavra de Deus. Sente a necessidade de você. Que a paz permaneça conosco. Agora você não confunda, porque existe, você pode até somente ficar um pouco assim, existe aquele que é pastor, que ele está dirigindo aquele trabalho, mas ele trabalha diariamente ao serviço dele, vai ao estudo, ele não tem tempo. Quando estou falando, referindo, aquele que é integral lá, que está lá trabalhando, que está olhando o rebanho, que está pastoreando aquele rebanho, e você procure ele se tiver algum problema espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar pela graça de Deus, que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no teu coração. Senhor nosso Deus, na tua presença, te agradeço por essa oportunidade, pela bênção derramada, Senhor, neste momento. Todo o rebanho, ovelha, pessoa que está passando por dificuldade espiritual, que está quebrada espiritual, que está acamada espiritual, pode resgatar, Senhor. Em teu nome, ó Deus, e ajuda cada líder para sempre, Senhor. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus permaneça no teu coração e na tua alma. Amém.